Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live, vários conteúdos aqui exclusivamente para vocês nesse período de distanciamento social. Mas antes de falar sobre esse assunto que eu quero falar aqui com vocês, vá lá, aciona o sininho lá, para você receber todas as notificações e mais, eu tenho certeza que você já acionou o sininho, né? Porque a gente tem feito várias lives. Eu quero agora te incentivar a compartilhar os vídeos. Na hora que você estiver assistindo, tira uma foto, marca @verbobh, vamos espalhar, vamos viralizar, né, esses conteúdos que nós temos aqui e que temos certeza que vai edificar a vida de várias outras pessoas. Nós não temos ideia quando nós fazemos um compartilhamento. Então nós podemos estar alcançando. Então se comprometa com isso, vá lá, compartilha, tira foto, nos marca outras pessoas, enfim, vai ser algo maravilhoso. E nessa live, eu quero falar sobre a remissão dos nossos pecados. Eu sei que é muito importante que nós venhamos entender a dívida que foi paga por nós. Quando nós ceiamos, né, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus. É um memorial, algo que nós não devemos esquecer como cristãos. Porque quando eu entendo o que Jesus fez por mim, isso gera em nós um grande amor. A consciência da remissão dos nossos pecados produz um amor em nós. Então, eu quero dizer que nós possamos ser inspirados nessa live, para que possamos ser ainda mais apaixonados por Jesus. Se hoje nós podemos desfrutar de uma posição de justiça, é porque Jesus se fez pecador. Jesus se fez pecado, quer dizer, ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Por quê? Porque ele assumiu a minha e a sua condição. Então, entender a nossa posição de hoje é compreender quem nós éramos antes. E aí eu quero que você abra em Lucas, no capítulo 7, e nós vamos ler a partir do verso 40. Aqui narra a história de Jesus sendo ungido por uma mulher pecadora. E é interessante porque Jesus é convidado aí para um jantar na casa de um fariseu, e essa mulher pecadora, ela entra e começa a ungir, né, a ungir Jesus e enxugar os seus pés com seus cabelos. E nós vemos um contraste de um fariseu e de uma pecadora. Fariseu, irmãos, é uma seita ortodoxa, severa, dentro das ramificações do judaísmo. E a mulher é classificada como pecadora, nem nome tem, então já rotula ela de pecadora, ou seja, pecava muito, pecava bastante. E nesse encontro, quando ela entra e começa a ter essa atitude de reverência, essa atitude de reconhecer Jesus como Messias e como Salvador, o fariseu nem julga a mulher, mas ele julga Jesus, dizendo o seguinte, se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher. E Jesus, ouvindo isso, ele vai dizer o seguinte, no verso 20. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, e disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Jesus agora vai falar e dar um exemplo. Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Verso 43, Simão respondeu, suponho aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Jesus começa a falar uma história, e aí ele menciona a respeito de dinheiro. E judeu entendia muito sobre dinheiro. E ele está dizendo, uma pessoa me devia 500,
denários e outra devia 50. Nenhuma delas com condição de pagar a dívida. Eu te pergunto, qual foi a que teve maior o perdão? Aí ele fala, Senhor, é lógico que a pessoa que estava te devendo mais, essa pessoa foi mais perdoada. Aí ele vai dizer, você acertou, é isso mesmo. Verso 43, a parte B. Você está certo, disse Jesus. Então, voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco pagou, foi perdoado e demonstra pouco amor. Olha que interessante, irmãos, eu lia isso aqui e eu pensava assim, Jesus está fazendo uma contabilidade de pecado. Para você amar muito, você tem que pecar muito. Então, se você pecou muito, isso significa que você ama pouco. Mas, na verdade, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a ação que ela teve correspondente a ele foi algo, por mais que ela fosse uma pecadora, ela amou muito. Por quê? Porque ela teve a consciência da dívida paga, dos seus pecados perdoados. Então, isso gerou um grande amor. Então, quanto mais eu entendo o que Jesus fez por mim, mais eu vou produzir em mim um amor para com Ele. Se eu acho que Jesus morreu por mim, e os meus pecados não foram tão grandes assim, isso vai gerar pouco amor, porque eu estou ligando à condição da minha obra, porque aquele homem, aquele fariseu, ele se sentia um homem justo, baseado na sua justiça própria, e dizendo o seguinte, ó, eu sou um ser humano bom, eu sou um homem que oro, eu sou um homem que não roubo, eu sou um homem que não adultero, eu sou um excelente ser humano. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, o sacrifício de Jesus, para mim no caso, foi algo pouco, porque eu já era um bom ser humano, mas o que nós precisamos entender é que a humanidade sem Jesus, o destino era a condenação eterna. Independente se você errou pouco ou muito, o que vale, irmãos, é a importância do sacrifício de Cristo Jesus. O que te faz sentar na mesa da ceia do Senhor não são os seus acertos e nem os seus erros, mas sim o sacrifício de Cristo Jesus, o amor que foi derramado em nossos corações por causa dos nossos pecados. E quanto mais eu entendo isso, quanto eu mais entendo essa condição daquilo que eu era e aquilo que eu me tornei, mais amor vai ser gerado na minha vida. Vai haver, irmãos, gratidão, que é exatamente o que essa mulher correspondeu. Gratidão de uma dívida paga, gratidão daquilo que Jesus fez por nós. Gratidão que entender, se eu estou aqui hoje, se eu presto serviço a Ele, se eu oro, se eu prego, é tudo por causa daquilo que Ele fez por mim. Tudo se volta para a sua plena obra redentora. Não podemos nos apoiar, não podemos em nenhum momento pensar. Olha, eu acho esse verso interessantíssimo e maravilhoso. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. Ela foi classificada como uma pecadora. Ela foi classificada como uma pessoa que pecava muito. E aí ele dizendo, os pecados foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Quanto mais eu me apoiar na minha justiça, menor vai ser a minha demonstração de amor por Jesus. Quanto mais eu me apoiar na minha justiça própria, na minha religiosidade, menos amor será demonstrado por Jesus.
Mas quando eu entender, irmãos, que independente da pessoa que eu sou, independente dos meus acertos ou dos meus erros, mas eu concentrar todo o meu entendimento naquilo que Jesus fez, mais amor será gerado, mais amor será produzido por aquele que fez infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. É exatamente isso que nós precisamos nos conscientizar. Quando nós ceiamos, nós estamos memorizando. Paulo fala assim, ó, fazer isso em memória de mim. Lembra daquilo que eu fiz por vocês. Lembra que a posição de justiça que vocês estão desfrutando hoje foi porque eu tornei pecado. Eu assumi a condição de vocês. Sabe, irmãos, valorizar quem você é hoje, você precisa compreender quem você foi ontem, quem você era. Isso valoriza, isso nos traz um amor, uma paixão por Jesus que nada vai nos separar. Que nada vai nos separar desse amor. Esse amor que foi derramado, esse amor que foi demonstrado pela cruz do Calvário. Onde quando não merecíamos, quando éramos fracos, Deus prova o seu amor para conosco por meio da vida de Jesus. Sabe, não se apoie na sua justiça, não se apoie naquilo que você faz, porque você vai se colocar numa condição como desse religioso. Você vai se colocar numa condição onde que você oferece a sua justiça própria. Você oferece a sua justiça ao invés de ter a consciência daquilo que Ele fez por você, daquilo que Ele fez por nós. Porque se fundamentarmos a nossa vida cristã em nossa justiça, nós vamos anular aquilo que Cristo fez. Nós vamos dizer, poxa, eu sou um ser humano excepcional. Eu sou algo maravilhoso. Eu sou um exemplo de pessoa. Jesus foi um favor morrer por mim. E nós anulamos aquilo que é tão importante na nossa caminhada cristã, aquilo que é tão fundamental na nossa vida cristã. Nós precisamos ter a consciência da remissão dos nossos pecados e entender que Jesus foi o Cordeiro perfeito, oferecido pelos nossos pecados, oferecido por aquilo que nós éramos, destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus, inimigos de Deus, mas Ele nos aproximou. E quanto mais eu compreendo isso, mais produzirá em mim amor por Ele. Mais produzirá em mim ações correspondentes aonde que eu faço por Ele, pela compreensão daquilo que tudo que Ele fez por mim. Não faço isso por merecer. Não faço isso por merecer. A minha dívida era impagável. Não havia nada que eu pudesse fazer para comprar a minha salvação. Não há mérito, não podemos nos auto-salvar, não podemos nos apoiar em merecimento. Não podemos. Eu quero que você abra em João capítulo 21. João capítulo 21. A partir do verso 15, aqui, irmãos, Jesus aparece para os discípulos, João reconhece Jesus ali no mar ali, Pedro vai de encontro com Jesus, e em certo momento Jesus começa a questionar Pedro a respeito do seu amor. Perceba, irmãos, que a consciência da dívida paga, nós não vamos basear naquilo que nós sentimos por Ele, mas sempre aquilo que Ele sentiu por nós. A Bíblia diz que nós amamos porque nós fomos amados primeiro. E a remissão dos nossos pecados, a compreensão da dívida que foi paga, ela gera em nós um amor, ela gera em nós um fervor espiritual, ela gera em nós uma comunhão e uma caminhada cristã bem-sucedida. Aqui Pedro vai ser questionado por Jesus, lembrando que ele havia negado Jesus.
Verso 15, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Essa versão aqui é a nova versão transformadora. Agora olha que interessante, irmãos, nós sabemos aqui o trocadilho da palavra no original do amor, ágape e filéu, ou seja, Jesus pergunta se ele ama a ele com o mesmo tipo de amor de Deus, e Pedro responde, eu te amo, filéu, e a palavra filéu é um amor de amizade, mas eu não quero me focar e atentar nisso. Agora perceba, irmãos, que depois de ter negado Jesus, Jesus aparece para ele e diz, Pedro, você me ama? Eu não sei se você já se deparou com esse tipo de sentimento, um sentimento que pode ser abalado quando nós falamos assim, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, mas numa hora da vida esse sentimento é abalado e você percebe que você não ama tanto assim. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Imagina você receber, ou você escutar essa pergunta após ter negado a Jesus. Aí Pedro lembrou, falou assim, poxa, Jesus, o Senhor sabe o tanto que eu te amo. O Senhor sabe que o amor que eu posso te oferecer não é o mesmo que o Senhor ofereceu por mim. Eu te neguei, você sabe o nível do meu amor. Jesus fala assim, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu acho mais lindo nisso? A qualificação do serviço não está fundamentada naquilo que Pedro sente por Jesus, mas a qualificação do serviço está fundamentada naquilo que Cristo sente por nós. Aquilo que Ele nos ama, é isso que nos qualifica. Nós não podemos basear em nosso sentimento, nós não podemos basear naquilo que nós podemos oferecer para Deus, porque ainda assim, irmãos, é insuficiente e estaremos desqualificados. Mas quando eu tenho a compreensão da consciência, da remissão dos nossos pecados, aquilo que Cristo fez por mim, eu entendo que a qualificação do meu serviço está fundamentado naquilo que Ele sente por nós. E é isso que nós precisamos fundamentar, não em nossa obra. Imagina um homem que havia tido a revelação que Jesus era a rocha, Jesus era o Cristo. E o próprio Jesus falou assim, ei, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o próprio Espírito. Um homem impulsivo, que teve revelações, experimentou algo maravilhoso, mas em toda a sua caminhada ele estava ali desejando provar o seu sentimento para Jesus. O mesmo homem que teve a revelação também foi repreendido por atrapalhar o propósito da cruz. E agora ele está de frente do Cristo ressurreto, a esperança reacendida. E Jesus está assim, Pedro, ei, você me ama. Sabe, Pedro, não se baseia no seu sentimento, não se baseia naquilo que você pode fazer, não se baseia nas suas obras, Pedro, mas eu estou aqui para dizer que você precisa se basear naquilo que eu fiz por você, aquilo que você vai se tornar, consciente daquilo que eu fiz por você, do sacrifício, da remissão dos pecados, de tudo aquilo que você negou, de toda a justiça própria, de tudo aquilo que você não conseguiu fazer, de tudo aquilo que você não conseguiu oferecer, eu ofereço para você, e é isso que te qualifica, vai e apacenta as minhas ovelhas. Enquanto apoiar nas nossas obras, estaremos desqualificados, pensando que estamos qualificados. Mas enquanto eu apoiar na obra redentora de Cristo Jesus, eu entendo que eu posso produzir muito amor, porque a minha dívida era impagável, independente do ser humano que eu sou, a minha dívida era impagável, o meu destino era a condenação eterna, mas com Ele,
Eu tenho uma consciência de uma dívida que foi paga, uma remissão dos meus pecados, uma redenção, aquele resgate, aquilo que foi pago e que eu não conseguiria pagar, e isso produz em mim um grande amor, isso produz em mim uma grande comunhão, não se baseando naquilo que eu posso oferecer por Ele, mas aquilo que foi oferecido por mim. Eis, os seus muitos pecados foram perdoados. Por isso nós amamos muito. E é esse resultado, é entender o que Ele fez, vai produzir em nós um sentimento sincero. Mas não oferecer um sentimento que não seja sincero para se apoiar nas nossas obras. Não. Hoje o Senhor quer que nós venhamos lembrar de tudo aquilo que foi feito por nós. Trazer em nossa mente aquilo que nós não podemos esquecer nunca. Se eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, se eu tenho o privilégio de estar num ambiente como esse, é porque Jesus proporcionou isso. E quando eu penso dessa forma, irmãos, Jesus se torna o centro da nossa vida. Jesus não quer se tornar o centro da nossa vida apenas numa live. Jesus não quer se tornar o centro da nossa vida apenas num culto. Jesus quer se tornar o centro da nossa vida em todas as áreas da nossa vida. No casamento, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os pais, no relacionamento de amizade, no relacionamento com líder, em todas as áreas, Ele quer ser o centro. Mas para que Ele seja o centro, é necessário que Ele pagou por esse preço de estar no centro. Não coloque outras coisas no centro. Deixe apenas Jesus como a centralidade da sua vida. Deixe apenas que Ele seja o centro e não outras coisas. Então eu quero deixar essa palavra com você. Seja abençoado na prática da palavra e compreenda que o que Jesus fez por nós é muito mais além do que nós podemos oferecer a Ele. E quando nós entendemos isso, nós produzimos um amor sincero, um amor que seja qualificado, um amor que em tudo o que eu fizer, eu vou compreender que eu só posso fazer porque Ele me proporcionou isso, porque Ele me ofereceu essa vida, que Ele me ofereceu essa redenção e essa remissão dos nossos pecados. Seja abençoado na prática da palavra.